E a gente veio pra cá, era umas 6h40. Mais ou menos isso, a gente fez uma faxinona aqui porque tava sujo, né? Tipo de reforma, né? Fica sujeira. Muito pó. A gente vai comer alguma coisa e a gente vai pra casa porque amanhã a gente tem que terminar de arrumar as coisas pra trazer. Nossa vizinha toda vez fecha a janela quando ela vê a gente. Fecha a cortina. Fecha a cortina. E a Duda falou que se depender dela, ela vai viver com a cortina fechada, porque fechada. eu vou viver com a cortina aberta. A culpa não é minha se ela não sabe ter uma casa bonita. É isso. Hoje é dia 28 e a gente tá aqui para falar um pouco sobre a mudança para vocês. A gente se mudou no final de semana passado, que foi no dia 19, né? Desde então a gente tá mexendo com a mudança. É até por isso que tá demorando para sair, porque tá uma zona aqui em casa ainda. Por mais que eu esteja de férias da faculdade, eu ainda estou trabalhando. O Luiz também está trabalhando e não está de férias. É verdade. Então, durante a semana a gente está com pouquíssimo tempo para arrumar as coisas aqui no apartamento. Então, tá tudo um caos ainda. E no final de semana, que é basicamente agora, que a gente consegue pegar para organizar melhor, colocar as coisas no lugar, que tem muita coisa que ainda tá nas caixas, que estão nas caixas, né? Eu consigo editar o vídeo e tudo. E a gente consegue organizar tudo certinho. Além disso, a gente comprou algumas coisas para ajudar a gente a gravar, se a gente já querer comprar. Primeiro que é esses microfonezinhos aqui, que eu espero que esteja melhor o áudio, sem sair muito ambiente do fundo. E a gente comprou também um tripé, que é onde vocês estão agora. É meio estranho a gente ficar falando com um tripé. E aí eu espero que também melhore, né, tipo, a estabilidade e tal. Além disso, a gente quer agradecer também ao Eric, o Caio e a Flávia. Os meninos me deram uma força muito grande no dia da mudança. Com certeza, sem eles, a gente não ia conseguir ter feito, né? Eu ia ter que ir atrás de outras pessoas que ajudarem. Muito obrigado. E a Flavinha também ajudou a gente a trazer tudo que era menor. Foi ela que prestou o carro e a gente trouxe. A gente ainda vai fazer um vídeo explicando como é que era o outro apartamento, porque vocês não conhecem, que a gente começou a gravar já na mudança. E aí a gente vai falar algumas coisas que eram melhores no outro e outras coisas que eram melhores nesse, defeitos desse aqui também. Inclusive, já tem uma semana que a gente tá morando aqui e a gente ainda tá sem ar-condicionado. E essa época do ano é muito quente aqui em Belém, a gente tá sofrendo. É tipo, a gente já tá com o ar-condicionado lá no quarto, já tá instalado. Só que a Equatorial, que é a nossa companhia elétrica daqui, ainda não liberou a fase que a gente tem do ar-condicionado. Fora tudo isso, né, a gente vai continuar organizando as coisas aqui devagar, a gente vai fazendo no nosso ritmo mesmo, a gente tá sem pressa, a gente tá tranquilo com isso. A gente já pegou o sofá, que vocês estão vendo aqui até, a gente vai contar a história do sofá também pra vocês. Eu vou mostrar também o varal de parede, que é quase de teto, porque ele tá lá em cima na parede. Que a gente montou ali, instalou, né? Eu acho que ainda a gente vai mostrar o rack, né? A gente vai organizar o nosso rack aqui, agora que a gente tem sofá, a gente tá esperando isso acontecer. Organizar algumas decorações que a gente tem. Não percam os próximos vídeos, vai ser bem legal. A gente já comprou muitas coisas que estão pra chegar. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, a gente vai abrir com vocês. A gente já deveria ter feito isso, né? Na verdade, com o tripé, com o microfone, o varal. Somos novos nisso. Só que a gente vai melhorar. Sim, a ansiedade básica. E a gente também ainda planeja comprar muitas outras coisas e a gente vai estar mostrando tudinho pra vocês.
Sei. Sei que é cartão, né? Vou girar. Tá. Quer que eu pare? Eu assim. Carregar? É. Ai, ele é tão lindo. Foi. Oh. Nenemos. Na hora do almoço. É verdade. Senta aí agora. Tu acha? Assistindo TV. Lá Foi é. lá Lá no agora. é. Tá aprovado o meu suporte? Sim. Esse é a... Faz coisa mais complexa. Falhas técnicas. Não, não é nem isso. É... Que martelinho bonitinho. Só vou lá primeiro e amarrar, dar um nó, porque lá ele é fixo. Agora a gente tá aqui começando a limpeza do rack. Limpando ele, vamos começar a colocar as coisas que ficam nele, né? Aí enquanto a gente faz isso, a gente quer conversar um pouco aqui com vocês, contar a história do sofá. Seguinte, a gente passou um tempão procurando sofá, só existe sofá trambolhão pra comprar. A gente não queria, o nosso antigo era desse e a gente não queria um sofá desse novo, que é aquele grandão que reclina, enfim, um trambolho. A gente passou um tempão pesquisando, foi muito difícil de achar e a gente achou um no Mercado Livre que era do jeito que a gente queria, tinha da cor que eu queria e o Luiz também. E aí a gente pensou, não, pronto, vai ser esse. A gente até ficou com receio porque não tinha nenhuma avaliação desse sofá lá. Mas o vendedor era bem avaliado. E ele era bem mais barato do que os. É, e não os tava outros caro o que estavam. sofá. Tava, tipo, tudo perfeito. A gente ficou com um certo receio por não ter avaliação, mas como o vendedor era bem avaliado, a gente decidiu arriscar. E aí a gente comprou. A gente comprou Detalhe, ele. a gente procurou o mesmo sofá, tipo, em outros lugares, só pra ver referência. A gente achou na Shopee, não foi? Tinha um vendedor da Shopee que vendia o mesmo sofá, só que no Mercado Livre tava melhor de comprar, porque o preço tava mais barato. Aí a gente viu as avaliações lá, que tinham as fotos do sofá e tudo mais. A gente comprou o sofá, lá pedia pra gente confirmar a cor que a gente queria o sofá com o vendedor, lá no chat, né? Aí o Luiz efetuou a compra e aí logo em seguida ele já mandou a cor que a gente queria. A gente pediu no linho cru, a cor natural do linho, né? Ele é clarinho. Beleza, tá tudo certo. E aí a gente só ficou esperando o sofá chegar. Não demorou, foi muito rápido. Foi umas 2 semanas só. Foi menos de 2 semanas. Não, foi menos de 2 semanas. É, Foi ele bem chegou, foi, sei lá. Enfim, ele Lá chegou pro dia na quinta-feira. 26, mais ou menos. Hoje é domingo, e ele chegou na quinta. Não sei que dia era quinta. Eu acho que ele é dia 26, né? O sofá chegou, só tava eu aqui, o Luiz estava no trabalho, eu recebi ele bonitinho. E quando eu recebi, tava escrito lá, sofá Bene, e embaixo tava escrito grafite, que era a cor. Aí eu já fiquei assim, eu imaginei que tava só escrito errado e que dentro o sofá era da cor que eu queria. Nem mexi nem nada, deixei lá na garagem e fiquei esperando o Luiz chegar. Quando ele viu o sofá, a primeira coisa que ele falou foi: percebeu que tu recebeu o sofá na cor errada? E o sofá veio na cor errada. Veio na cor cinza grafite, que é essa cor aqui.
não tem nada a ver com o que a gente pediu, né? Então, assim que eu vi que era essa cor, eu falei pro Luiz, não, entre em contato e vamos fazer a troca. Aí o Luiz entrou em contato com o vendedor, falou que o sofá veio na cor errada e que a gente queria efetuar a troca. E o vendedor perguntou se a gente não poderia ficar com ele nessa cor. Ele falou que é um pouco ruim de frete. Basicamente, tipo, ele ia gastar muito com frete, tipo, pra mandar de volta e mandar pra cá outro, entendeu? Aí ele falou, poxa, tem a possibilidade de vocês ficarem com o produto, ou vocês venderem, a gente te dá um desconto. E a gente falou que não, que a gente queria o sofá da cor que a gente pediu. Detalhe, eu também abri de novo o anúncio do sofá, o anúncio tinha sido pausado já. Não teria como a gente comprar outro. Aí o Luiz falou novamente que a gente não queria ficar com esse sofá, que a gente queria o sofá na cor que a gente tinha pedido. Só que o vendedor não queria fazer a troca porque ia dar muito prejuízo para ele. No fim, ele perguntou se a gente aceitaria ficar com o sofá e que ele ofereceria um desconto de 50%. Aí, meu parceiro, ele falou na nossa língua, né? Aí a oferta ficou tentadora. Quando ele falou isso, eu já comecei a achar o sofá mais bonito. Já tava vendo o sofá com outros olhos, né? Comecei a imaginar ele com uma manta, umas almofadinhas. A gente ficou conversando, acabou que a gente nem percebeu que tinha parado de gravar. Mas basicamente foi essa a história do sofá. A gente ficou com o sofá com 50% de desconto, então ficou tipo uns R$600 esse sofá. Terminei de organizar as coisas aqui com a Duda. A gente tentou deixar bem bonitinho. Tinha muita coisa que a gente colocava nesse rack, a gente tirou a maioria. Atrás dessa porta vão ficar as coisas da Tentem. Aqui a gente tem alguns livros e um jogo, se chama Trio. Isso. Aqui a gente tem um porta-retrato com a ilustração da Tentem. E uma planta. Uma plantinha que não sabe se morre ou se fica viva. E duas fotinhas minha e do Luiz. Videogame do Luiz, controle do Luiz, meu controle, lindo, maravilhoso. Vou mostrar. Aí aqui temos um livro, redoma de vidro. Em cima do livro temos uma flor sobre uma redoma de plástico. Mas que, enfim, deu pra entender, né? E a cor combinou também. Aqui tem um porta-retrato que é eu e o Luiz no estádio, um jogo que a gente gosta muito. Aqui vai ser uma parte mais geek, tem uns mangás. Mais japonês. Enfim. Aí a gente vai colocar ele aqui, porque ele quebrou o negócio. O suporte dele tá bem ali, a gente tem que falar. Aí ele vai ficar aqui. Isso. Desse lado aqui a gente tem esse porta-retrato lindo, maravilhoso, que a Ana Clara, prima do Luiz, ela que pintou em aquarela. Muito bonito. E ela me deu. Meu Deus, vocês estão vendo a bagunça, né? No espelho? Aqui é o meu box Senhor dos Anéis. Em cima tem o Hobbit. Aqui tem mais alguns livros. E aqui vai ficar uma parte mais de limpeza. Vai ficar os panos de chão, alguns produtos de limpeza, enfim. E ficou assim, por enquanto. Eu não sei se ele vai ficar assim. Tem várias coisas também que a gente quer colocar, tipo, tem esses quadros que a Duda pintou pra mim, que eu amo, tipo, amo pra caralho. E aí, provavelmente a gente vai colocar eles na parede, ou então a gente vai ver cavalete, só que eu acho que o cavalete vai ficar muita coisa no rack, então provavelmente a gente vai colocar na parede. Tem o nosso livro de culinária que a gente quer começar a escrever. Não sei se dá pra ver aí. Tem o total de uma receita nesse e não tá nem finalizado ainda. Meu Deus, a gente nem escreveu uma. Que era uma receita que a gente gravou, na verdade. Foi o primeiro vídeo que a gente fez, essa receita. Só que a gente nunca jogou ele, porque ficou bem merda a gravação. O áudio ficou uma bosta, a iluminação tava ruim. Mas foi meio que o nosso pontapé inicial. Então, a gente vai depois mostrar. Era uma receita de um bolo de coco. E aí tem várias outras coisas aqui. Tem esse livro que a Duda me deu também, contando várias coisas sobre a gente, que a gente tem que atualizar ele, inclusive. Tem um monte de livros sobrando também, que a gente vai colocar eles em outros lugares. Um monte de cacareca, tem muita coisa. A gente guarda muita coisa, assim, sabe? Como a gente gosta de dar muito presente, coisas de casa, coisas da gente decorar, assim, acaba que a gente acumula muito dessas paradinhas. Particularmente eu gosto bastante. Só que tem umas paradinhas que ficam perdidas no tempo, né? Tipo isso aqui, que eu dei pro Luiz.
Hoje eu acho horrível. Tem um outro quadro que a gente pintou, que a gente nem colocou. É Tem outra verdade. coisa. A Duda me censurou, eu não pude colocar os meus jogos no hack. Antes tinha um quadrado desse que ficava só com os meus jogos. Eu tenho um monte, eu gosto muito de jogos de tabuleiro, então eu guardo muito. Eu Ela só deixei deixou um. uma unidade, o menor que eu tenho. Eu tenho um que é maior que tipo o meu videogame, tá ligado? Mas é isso aí, eu achei bem bonitinho, ficou legal. Agora, mostrando de forma mais completa, é assim que tá o nosso hack, por enquanto. Tem outras coisas aqui que o Luiz achou e quer mostrar pra vocês. Esses quadros aqui de um planner que a Duda comprou, eu achei muito bonito também. A ideia é que a gente vai colocar vários quadros aqui, né? É. Assim, ó. Aí aquele outro que ela pintou, a gente quer botar vários quadros aqui na parede, assim, vai ficar bem A bonito. gente vai comprar uns maiores também, porque a gente só tem quadro do mesmo tamanho. E o legal é você fazer uma composição com quadros de diferentes tamanhos, né? Aqui também a gente coloca um espelho de corpo. Enfim. Outra coisa que a gente esqueceu, a gente lembrou. Nosso lindo, perfeito, maravilhoso tocador de CD. Inclusive a gente tem uma história engraçada sobre ele pra contar pra vocês. Ele vai ficar, por enquanto, vai ficar aqui, mas o lugar oficial dele não vai ser aqui. Olha aí os nossos CDs. Por enquanto só temos esses. Foi a gente que mandou fazer. Quem quiser dar CD de presente pra gente, a gente aceita de qualquer banda. Esse aqui eu dei pro Luiz e o Luiz me deu esse. A gente vai contar essa história depois. E tá assim. Tem com também tocador de CD. o quadro da Tentem que a gente quer colocar, essa pintura. É, E isso aqui a gente vai botar na parede depois. também. Mas isso aqui a gente vai colocar o quanto antes, que é muito bonito. Isso. Ficou assim.